Boa noite, comunidade do Printcast. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui para mais um episódio e outra vez uma das meninas das embalagens. Olha só, a gente nem sabia, mas está envolvido no meio de uma máquina aqui. E é bacana isso, né? A gente vai descobrindo as coisas aos poucos. E, pessoal, meu nome é Robson Xavier. Eu estou aqui com meu parceiro Robert Almeida e a gente está recebendo hoje a Mariana Decária e aplausos, por favor, Robert. Muito bem-vinda, Mariana. Muito obrigado, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Como o Robson comentou, conheço algumas das meninas gráficas que já passaram por aqui, né? Obrigado, gente. Serão as meninas super poderosas do Printcast, Robson? Eu acho que sim, cara. No desenho são só três, né? Agora já descobrimos que tem 4. Dizem que são 5 ou 6 no total. E interessante, né? Mas isso mostra uma coisa legal, que os profissionais, independente da camisa que estão vestindo, os profissionais têm uma identificação, têm uma boa amizade, têm um relacionamento bacana. Isso é muito legal. Porque no fim das contas, sempre circula, né? Na semana passada, nós tivemos o papo com a Ive, que faz parte das meninas super poderosas, né? Então já deu 5 aí, ó. Pois é. Tem Ô, mais, Robson, Mariana? Viu, ô, Robson? Para não deixar para o final, já pede para a galera aí estar curtindo, estar compartilhando, não esquece não. Legal. A propósito, tem uma coisa que eu preciso deixar claro aqui. Sempre que alguém comenta no vídeo, na área de comentários, o YouTube entende isso como um sinal de importância. Pessoal, eu peço para que todos que nos assistem, que nos acompanham, façam comentários ali Tem a área própria de comentários, né? No YouTube, na página de cada episódio. Isso é importante para a gente, para que o algoritmo do YouTube identifique relevância e passe a nos recomendar para pessoas que estiverem buscando conteúdos como o nosso. Então, por favor, não deixe de comentar. Nem que precisa dizer assim, nossa, esse cara está muito chato. Ou então, nossa, não aguento mais. Comente. Isso vai fazer bem para a gente. E dê o seu like, obviamente, e compartilhe com seus amigos, obviamente. Obrigado. Mas comentem coisas boas, por favor. Se nós merecermos, claro, né? Bom, como o Robson já falou, estamos aqui com a Mariana. Certeza que tem muitas coisas boas para contar para nós, mas antes, eu preciso aqui estar falando um pouquinho dos nossos patrocinadores. O Printcast, como já falamos em outros episódios, está com 3 patrocinadores que estão aí acreditando no conteúdo que o Printcast está levando para a galera. Então, nada mais justo que poder divulgá-los aqui, né? O primeiro patrocinador é a CMYK, CMYK, indústria de tinta, uma indústria de tinta completa, desde tinta convencional UV para offset, para metalgrafia, tinta UV para flexografia, enfim, uma variedade de tintas ali que com certeza atenderá às suas necessidades. O outro patrocinador é a Croma Microencapsulados, uma empresa de mais de 30 anos no mercado, atuante em vários segmentos. Eles desenvolvem desde do início do projeto ali produtos especiais como tinta termocrômica, hidrocrômica, fluorescente, enfim, algum tipo de tinta ou verniz que tem efeitos especiais, e eles também atuam no segmento de aromatização de ambiente. Então, se você tem uma loja, uma padaria, sei lá qual for, quer ter uma arominha de café ali, eles desenvolvem esse projeto para vocês. E a terceira empresa que nos patrocina é a Top Coat. Top Coat Soluções em Vernizes, uma empresa que está atuando no mercado há aproximadamente 2 anos, tem uma solução completa de vernizes base d'água que com certeza atenderá às suas necessidades também. Só entrar em contato com uma dessas 3 empresas que tá na descrição do vídeo, certo, Robson? O contato está na descrição do vídeo. É só entrar em contato com eles e falar, ó, vi vocês ali do Printcast, pode ter certeza que vai ter uma coisa bacana para vocês. E muito bem, falado agora, vamos conhecer um pouquinho a trajetória da Mariana. Tenho certeza que tem muitas coisas boas que virão por aí, mas para começar, aquela pergunta de praxe, né? Para até todo mundo que estiver assistindo aqui conhecer um pouquinho melhor a Mariana
a gente se aprofundar em algumas outras questões. Mariana, fala pra gente como você iniciou a gráfica, se teve algum responsável, alguém que indicou, alguém que falou, enfim, como é que foi o início e também dá um overview aí, geralzão, né, da sua trajetória para a gente se aprofundar um pouquinho mais depois. Vamos lá. Faz alguns anos, tinha 14 anos quando eu comecei a estudar, né, nessa área, foi no Senai, eu acho que o Senai é responsável por muita gente que está hoje na indústria gráfica, e não conhecia nada de gráfica, caí de paraquedas, porque eu simplesmente estava buscando fazer um cursinho pré-vestibulinho para tentar um ensino médio um pouco melhor, e aí eles incentivavam a gente a prestar prova para o Senai. E depois que eu passei, eu fui lá conhecer o Senai, e a única coisa que me encantou é porque naquela época, há uns 20 anos atrás, não era tão comum você ver computadores com telas finas em casa, e eu cheguei lá e vi aqueles Macs e falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Foi isso. Não entendia nada e fui fazer impressão offset, o curso de aprendizagem industrial, depois gostei, né, fiz técnico em pré-impressão, depois eu fugi um pouco de lá mais para ampliar mesmo meu conhecimento, não ficar tão focado em gráfica, fiz engenharia de produção, depois fiz MBA em gerenciamento de projeto, pós-design de projeto, mas, enfim, não fugi de gráfica, né? Eu continuo até hoje atuando, gosto realmente do que eu faço, acho que esse é um motivo principal de eu trabalhar até hoje com isso. E dentre esses anos todos, eu pude iniciar em pré-impressão, depois ficar uns anos em orçamento, até que eu me descobri mesmo na área de pesquisa e desenvolvimento, e hoje eu estou como coordenadora de pesquisa, desenvolvimento e inovação na Emibra. Mas passei aí por algumas gráficas, para quem está na nossa área, né, acredito que são conhecidas, né, passei pela Ápice, pela Sarapuí, e a Emibra já tinha trabalhado um ano, 2011, acabei saindo e retornando, agora estou há 6 anos lá. Bem resumido aí um pouquinho da minha trajetória. Legal, e que não poderia ser diferente, né, Robson? Assim como, se não todos que passaram, todos não, a maioria, né? Teve o seu começo no Senai e muitas vezes caindo de paraquedas, né? É verdade. Lógico que o começo prestou em uma e outra, escolheu por offset, ou escolheu pelo Senai. No caso da Mariana, ficou apaixonada ali pelos Mac, enfim. De uma forma ou de outra, muita gente caindo de paraquedas. E que bom, né? O paraquedas que está caindo no Senai são paraquedas bons, porque estão gerando bons profissionais, né? O Senai acho que tem uma capacidade de reter o interesse das pessoas muito grande, né? Mariana, o que você comentou é verdade a respeito dos computadores. Para quem não sabe, eu moro em Interlagos. Mariana, é bem verdade que você falou sobre os computadores, porque quando você entra numa sala de pré-impressão, é muito atrativo, porque aquele monte de telas, geralmente são telas grandes, porque são para uso profissional, né? São para uso educativo, mas são destinadas a uso profissional. Então, isso encanta, isso cativa a gente, é um poder de atração muito grande. Agora, você fez offset, você fez pré-impressão, você passou por diferentes áreas aí nas empresas. Essa variedade, qual a importância dessa variedade para a tua construção profissional? Olha, para mim, eu acho que quando eu passei por essas áreas, eu não tinha a noção do aprendizado que eu estava agrupando, né? E hoje eu consigo enxergar a importância, né, já há algum tempo, principalmente falando em estratégia. Então, quando eu vou desenvolver, né, hoje o foco principal, né, onde eu trabalho, o que eu faço, é o desenvolvimento de embalagens que vão ser produzidas. Só que para ser produzidas, elas precisam também ser atrativas, então elas precisam ter um preço que o cliente consiga pagar. Então, assim, tem diversos fatores que eu preciso analisar. Não adianta eu desenvolver uma embalagem que seja muito boa, mas que não tenha preço, ou que eu não consiga produzir.
ou que eu tenho que fazer muito trabalho manual. Então, depende do volume. Eu vou fazer 5.000 ou vou produzir 1 milhão? Como isso vai rodar na máquina lá do meu cliente? Como vai ser o invase? Então, hoje eu entendo a importância de eu ter adquirido conhecimento em diversas áreas. Então, quando eu estou desenvolvendo uma embalagem, eu já desenvolvo pensando em todas essas questões. Eu não foco só no desenvolvimento estrutural de uma embalagem. Eu já consigo enxergar, inclusive, no próprio briefing, né? Eu estou conversando com o cliente está me falando o que ele quer, eu já estou imaginando lá a minha telinha em 3D, como que eu vou desenvolver isso, como que isso vai funcionar na máquina, se isso pode me gerar algum problema. E isso, para mim, é muito legal, assim, eu ter essa visão de uma forma bem ampla. E aí eu fui juntando, né, esses conhecimentos de áreas para formar realmente, pelo menos, a profissional que eu sou hoje. Eu entendo que isso é importante para a minha área. E como eu falei lá no início, eu não tinha noção do quanto isso era importante. Hoje, com tantas coisas novas acontecendo, tantos conceitos, teorias surgindo, como tudo isso foi acelerado nos últimos anos, eu já ouvi falar de um conceito chamado formação ou profissional em T, que é um profissional que ele tem especialização, porque entende, ele tem especialização, mas ele é generalista. Então, hoje, eu enxergo realmente essa importância. Eu posso ser muito bom numa coisa só, mas se eu não tiver visão de outras áreas, vai faltar alguma coisa para mim. Então, por isso eu entendo que valeu a pena eu ter passado por todas as áreas e continua valendo sempre que surgir uma oportunidade de eu aprender algo novo. Hoje, na verdade, a minha área é pesquisa, desenvolvimento e inovação. Não que não tivesse inovação antes, mas hoje sim eu assumi, falo hoje, mas na verdade há uns 3 anos, também a parte de inovação, que é pensar em cultura de inovação, pensar em novos negócios, em como a empresa tem que se posicionar, como fazer com que as pessoas também pensem em inovação junto com a gente, porque não adianta 2, 3 pessoas estarem pensando em inovação se eu tenho tantos funcionários na empresa, todo mundo tem que pensar também. Eu acho que eu falei bastante. Acho que eu Eu acho que você respondi. falou, eu acho que você deu uma resposta maravilhosa, na verdade. Gostei. Eu gostaria de ficar aprofundando esse assunto aqui umas 10 minutos, pelo menos, porque, 40 cara, minutos. de verdade, Mariana, foi uma baita resposta. E eu acredito muito no que tu falou, né? Eu acho que é muito assim de quanto que eu penso também. Primeiro aquilo, né? Talvez que você falou que quando você fez passou para os outros setores, né? Você não imaginava o quanto isso seria importante para você no futuro, né? Eu já citei várias vezes aqui um discurso de Steve Jobs, não vou citá-lo novamente, mas vou fazer um outro comparativo aqui, né? Outro comparativo não, falar uma outra situação. Isso é uma opinião minha, né? Pessoal, né? Eu acho que a galera nova, a galera jovem, né? Que está começando a estudar, está indo para o mercado de trabalho, e isso, obviamente, depende muito da estrutura da família, depende de uma série de situação aqui, não é nenhuma, o que eu vou falar aqui, não é nenhuma verdade absoluta, né? É o que eu penso, né? Tendo condição, esse jovem tem que se expor a várias situações de trabalho, para ele justamente adquirir essa experiência, adquirir essa visão mais generalizada, mais holística de todo o contexto da empresa, literalmente se expor. Não é ele entrar no primeiro emprego e, sabe, querer morrer ali pro resto. Cara, é o momento de aprender, é o momento de você estar errando com mais intensidade, com mais frequência, porque você está aprendendo ainda, está entrando no mercado de trabalho. Porque depois, né, sem a pessoa enxergar aquilo em perspectiva, depois no futuro, ele olhando em retrospectiva, ele vai ver o quanto aquilo foi bom para ele, o quanto aquilo foi importante para ele, né? E, de novo, não é uma verdade absoluta, depende de vários contextos, né? Familiar, entre outras coisas aí. Mas é o que eu penso, sendo possível, eu penso por esse lado. E sobre a questão de especialista e generalista, eu concordo 100% também. Eu acho que sim, óbvio, né? Vai ter ali um core principal, mas se você não conhecer o entorno, né, do exemplo que você deu, você vai ficar super limitado. Você vai ser um especialista limitadíssimo, né? Então, um profissional completo, um profissional que pensa nessa evolução pessoal como profissional, ele precisa ter esse conhecimento, precisa ter esse raio de aprendizado, de conhecimento. Senão, realmente, ele fica extremamente limitado. E do P&D a gente vai conversar um pouquinho mais para frente aí sobre a inovação, sobre o que você disse, que acho que tem que ser a mentalidade de todos da empresa mesmo. Mas talvez a gente aborda um pouquinho disso daí. Então, por isso que eu falei que a sua resposta para mim foi fenomenal. Algo a acrescentar, Alves, a resposta dela? Que para mim foi top. Eu tenho uma micro pergunta dentro disso, Mariana. Você era aquela aluna que falava assim, professor, para que eu estou aprendendo isso? Olha, digamos que eu sempre pensei,
mas eu acho que eu sempre fui um pouco crítica e sempre entendi que era importante para mim aprender. Então, eu nunca fui aquela que falava, não quero, tanto faz, porque eu nunca vou usar. Eu preferia guardar para mim e pensar, tá, aonde será que eu posso usar isso? Em algum lugar isso pode me ser útil. Nem que seja aquela regrinha de 3, na hora que eu estiver fazendo um desenho, pensando qual vai ser a medida que eu vou usar aqui. Mas alguma coisa no futuro eu posso usar, então eu vou guardar numa caixinha. Se não for útil, tudo bem, deixa lá. Legal. Isso é fundamental. Eu acho que faz parte de... É uma característica que está se perdendo, que as pessoas estão cada vez mais preocupadas em dar hiperfoco nas coisas e esquecer das outras, daquelas que estão fora do hiperfoco. Mas, pô, gostei pra caramba da sua resposta. Ô, Robert, 30 minutos vai ser pouco, bichão. Ixi, nós vamos longe. E, cara, eu acho que nós termos um lado questionador das coisas faz parte, né? Você questionar, mas não significa que você não possa estar presente ali naquele momento para estar aprendendo, para estar absorvendo. Você pode questionar, meu, será que isso vai ser importante para mim? Beleza, mas você tá lá, cara, aproveita. Porque você não sabe, mas um dia pode ser. E aí você vai, quando chegar, às vezes, se arrepender. Aproveitando que você já falou da questão de inovação, que tem que ser uma cultura organizacional, por mais que a empresa tenha um departamento, isso tem que ser pensamento coletivo, né? Você trabalha numa empresa que literalmente pensa muito nisso, né? Que exerce isso, né? Diariamente, enfim, né? Que tem isso ali no DNA, né? O quanto isso é importante, Mariana, não só para você ou para os seus... para o pessoal que trabalha ali contigo, né? Mas assim, o quanto isso é importante para uma empresa, né? É óbvio que você está aí na empresa, todo mundo cresce junto, mas o quanto isso é importante para uma empresa? Pensando na empresa em si, não só em mim como profissional da área, acho que nada mais claro do que a gente olhar os últimos anos. Foi acelerado muito, muito acelerado alguns processos. O que a gente está fazendo aqui hoje, há 3 anos atrás, não aconteceria, ou aconteceria em pouquíssimas situações por necessidades extremas. Então, assim, é lógico que as coisas sempre aconteceram, o mundo sempre mudou, mas era uma velocidade muito menor. Então, era muito mais comum você ver aquele funcionário que entrava na empresa como estagiário e saía como gerente, ficava a vida inteira lá, aposentou e acabou. Realmente, se ele tivesse uma faculdade, já era muito para ele. E para a empresa, também estava tudo bem, porque aquele funcionário não ia querer sair. Dificilmente alguém ia querer abrir uma empresa para ser concorrente dele. Então, esse é o principal motivo da empresa olhar para a inovação, né? Então, tem pessoas, assim, até gestores que acham que às vezes é uma besteira, você está perdendo tempo, falar de cultura. Mas eu acho que o que falta é entender o motivo principal. Quando você fala, o que é inovação primeiro? Qual é o conceito de inovação, né? Você pesquisar tem várias coisas, mas o principal para a inovação é algo que seja aplicável. É a criatividade sendo aplicada, é a criatividade gerando nota fiscal. É algo que realmente vai te trazer um retorno. Então, se isso vai te trazer um retorno, se você vai ter um aumento, por exemplo, percentual em cima do seu faturamento, se você vai ter um faturamento em cima de produtos que você não produzia antes. Quanto a inovação foi importante para você? O quanto a inovação fez a sua empresa continuar viva? Tem um livro que fala que um dos conceitos é mate o seu próprio negócio. Então, se você não matar o seu próprio negócio, quem vai matar? Uma startup? Uma outra concorrente? Alguém que você nunca imaginou que pudesse matar o seu negócio? Pode vir e acabar com o seu negócio. Então, por que não ser você mesmo? Não é que você vai parar de fazer o seu core principal, não, porque aquilo lá vai te dar dinheiro. Mas você pode abrir uma outra frente, aquela frente, de repente, virar a principal um dia. E isso não é de um dia para o outro. Isso é cultura. Cultura a gente já sabe que é algo difícil de se criar. Então, é assim, é aos pouquinhos. E às vezes, é quando você menos espera. Você tem que ter objetivo, mas tem que estar o tempo todo olhando para o que está acontecendo, olhando para as mudanças que estão acontecendo e se atualizando. Se a gente não se atualizasse, a gente não teria videochamada. E para a gente se encontrar para gravar alguma coisa, isso é muito mais difícil. Cada um está num lugar aqui, cada um tem a sua vida, né? Então, é difícil você conciliar tudo isso. Por que a gente consegue gerar mais coisas, gerar mais negócio? Por conta
das tecnologias, por conta das inovações. Tem um exemplo legal de inovação, que é uma menina que perguntou para o pai o que veio primeiro, um iPhone ou uma privada. E para a gente, isso é muito engraçado. Fala, nossa, por que a menina pensou isso? Mas para a menina, inovação é aquilo que vem depois que você nasceu. Depois que ela nasceu, o que está para trás da vida dela, não é inovação para ela, já existia. Inovação para ela vai ser daqui para frente. Então, você vai ser o quê, né? A sua empresa vai ser o quê? Que já estava por trás? Ou você vai tentar trazer algo mais, você vai tentar um faturamento diferente? Então, o foco da empresa é isso. E se a gente não tiver pessoas que pensam do mesmo jeito, você não vai inovar. Você vai ter um monte de bloqueio. Você vai ter toda hora alguém te barrando e você não vai conseguir seguir. Não adianta fazer, como eu falei, uma embalagem inovadora se a gestão ou se o próprio operador da máquina não entender aquilo ali, vai ser diferente. E a mudança, você mexe na zona de conforto das pessoas. É difícil, as pessoas não querem, assusta. Mas depois que dá certo, todo mundo sai comemorando, falando, nossa, que legal, né? Não é que dá certo? E se a gente fizesse diferente? Se a gente colocasse uma aba aqui, por que vocês não fizeram assim? Aí é fácil, né? Já passou. Mas é assim que funciona. Só que a gente tem que ter, lógico, muita paciência para trabalhar e estar sempre se renovando, e isso pessoal e profissional, né? Legal. Diana, quer falar, Robert? Perdão. Não, pode falar. Em cima do que você falou, eu estou tendo uma outra derivação aqui. Tudo isso é possível quando você está dentro de um ambiente que te permite inovação. E nós, o Robert, nós somos fornecedores, a gente está do outro lado da mesa. A gente sabe que no fim das contas vai acontecer sempre o que o dono quer. A gente aprendeu com o Vina isso. As coisas vão acontecer só o que o dono quer. Então, eu suponho que você trabalhe hoje numa empresa em que isso vem de cima para baixo. Eu queria que você falasse da importância disso, porque eu já estive num emprego no qual fiquei pouquíssimo tempo, porque eu não conseguia inovar nada. E aí, não vou citar nomes, mas em determinado... Eu cheguei num dia lá para os donos, eu falei assim, ó, descobri um vazamento, um problema aqui, que todo mês tem X mil reais jogado no lixo. E aí eles ficaram nervosos, e aí eu falei, vocês não me deixam trabalhar, cara. Então eu vou embora, jogando fora esse dinheiro. Eu queria que você falasse do ponto de vista. É muito bonito a gente ouvir pessoas de RH falar, né? Nenhum de nós. Mas é muito bacana a gente ouvir o pessoal falar de inovação, o tempo todo isso está no LinkedIn, isso está em artigos de portais. Agora, eu queria ouvir isso de quem está lá fazendo acontecer dentro da estrutura de uma empresa. Eu nunca vi ninguém falar. Eu queria que você me falasse desse seu ponto de vista. Com certeza, fica mais fácil de cima para baixo. A gente consegue pontualmente aplicar alguma coisa, não acho que é impossível. Se você está na base, no seu processo, você aplicar inovação, sim, você pode. Sim, em relação da onde vem essa força para inovação, com certeza é mais fácil vir de cima para baixo, mas eu não diria que é fácil, tá? Porque às vezes quem bloqueia não é o diretor. Onde eu trabalho, sim, é o nosso diretor lá da Emibra, que teve essa visão 3 anos atrás, montou um comitê de inovação, e a partir disso a gente começou a pensar em inovação, né? Eu estava como coordenadora do comitê, até que a gente entendeu que o setor de P&D deveria ser um setor de PDI, e ter alguém responsável por inovação também dentro do meu setor, alguém que fosse só para pensar em inovação. Então, isso foi crescendo, tá? E está ganhando corpo, e as pessoas estão entendendo, o mindset vai mudando. Mas não é fácil também. Também existem as pessoas e, às vezes, as barreiras vêm de onde a gente menos espera. Então, às vezes, o mais novo que a gente fala, nossa, você é jovem, vai adorar falar sobre inovação, e a gente escuta, nossa, olha lá, estão querendo substituir a gente por máquina.
Então, não entendeu a ideia de inovação e não está interessado em entender também. Ou talvez não esteja no momento, talvez a pessoa não esteja feliz naquele ambiente ou com o que ela está fazendo. E aí não adianta você falar de mudança para uma pessoa que não está legal. Agora, tem um outro lado também, tá? Mas e se o diretor não está nem aí para inovação, o que eu faço? Faz o seu, inova no seu trabalho, no pontual, sabe? Eu sempre fui uma pessoa de olhar o que eu estava fazendo e falar, tá, e se eu fizesse diferente? Eu tenho que fazer sempre desse mesmo jeitinho? E se eu pegar um outro caminho, eu não vou chegar no mesmo lugar? O Waze é para isso, né? Se eu chegar um outro caminho, eu vou chegar mais rápido. Ou não vou pegar trânsito. Eu acho que no nosso dia a dia a gente também pode fazer isso, e não só no profissional, no pessoal também. Mas é lógico que falando em organização, falando de estrutura, para isso ser maior, tem que ter apoio, tem que ter apoio, tem que ter a força, porque aí a hora que vier a barreira tem alguém para falar, não, é isso mesmo. Ou até mudar a rota, falar, olha, é isso, mas a gente não vai conseguir desse jeito, porque a gente tem barreira lá na frente. Então é isso, mas dá um passinho para trás, vamos pegar outra rota, vamos conversar com outras pessoas. O que estão fazendo no mercado? Isso a gente fez também bastante. Tá, eu quero falar de inovação. O que é inovação? Como as multinacionais tratam inovação? Vamos falar com nossos clientes? Tem uma área de inovação aí? E uma coisa que eu achei muito legal dessa área de inovação é que as pessoas estão abertas a conversar. Se você, Robert, for falar com um cliente seu, posso ir aí falar que eu vou te vender alguma coisa? Às vezes ele vai te abrir a porta, às vezes não. Ele vai falar, acho que hoje eu não estou afim não de ouvir você. Agora, fala para ele que você está pensando em inovar. Só que você não sabe muito bem por onde começar, você quer saber o que ele precisa. É diferente. As pessoas abrem a porta porque a gente não vai vender só. E às vezes, para eu inovar, eu preciso saber o que o meu cliente precisa. Então, vocês comentaram, mas se eu sou fornecedor, eu também tenho um fornecedor. E às vezes eu preciso que meu fornecedor inove e ele não inova. E às vezes eu tenho que puxar e falar, olha, vou fazer um Innovation Day aqui, só que eu preciso que você me traga o que você tem de inovação aí. Porque para você me trazer o que você sempre me traz, eu não preciso que você venha aqui. Todo mundo já sabe o que você faz. Você tem um verniz diferente? Você tem uma tinta diferente? Se eu aplicar, vai dar um efeito legal? E aí, por que eu preciso que meu fornecedor me traga? Porque meu cliente me pede. Às vezes ele nem pede, mas se eu levar, vai ser legal. Ele vai falar, nossa, eu não tinha pensado nisso, mas isso aqui vai ficar legal nessa embalagem. Se eu fizesse isso aqui diferente. E isso eu acho que em todas as áreas, né? Não só especificamente para embalagem. Eu acho que todo mundo tem um fornecedor, tem um cliente. O nosso cliente tem um consumidor final que também está esperando uma inovação, mas ele nem sabe, às vezes, o que ele está esperando. Alguém esperava que tinha que ter QR Code numa embalagem e nem sabia o que era um QR Code. Que eu consegui fazer uma leitura por um logo e que isso ia gerar uma realidade aumentada, por exemplo. E hoje as coisas estão acontecendo. Então, você precisa partir de algum lugar. Total. Caramba. Foi gerando vários insights aqui. Não sei se eu vou lembrar de todos. Só pegando uma parte que tu falou, Mariana, que vem muito dessa parte de inovação, né? Que o fato de você estar ali com um setor de inovação, vamos dizer assim, não significa que a empresa toda vai parar. É como se fosse um motor 1 ali girando, que é aquilo que traz receita para a empresa, e o motor 2 você aquecendo, você exercitando, que vai sim uma receita futura ou agregando valor no que você já faz no seu core principal, que seja, né? Porque muitas pessoas confundem inovação com invenção, né? Não é você fazer a roda, não é você criar algo totalmente novo, é você, muitas vezes, melhorar o seu processo, melhorar a sua embalagem, melhorar, dentre outras coisas, né? E até você comentou aí da venda, pô, realmente, se você faz um contato com alguém, pô, quero te vender, você já assusta, meu. Eu já até comentei aqui uma vez que ninguém, absolutamente ninguém, gosta que alguém vende para ela, mas essa mesma pessoa adora comprar. Então, tudo vai depender muito da abordagem. Se você chegar ali, pô, quero te vender, a pessoa até quer comprar seu produto, mas se você é uma pessoa tão chata, ela ficar falando, quero te vender, a pessoa às vezes não compra. Agora, se for uma abordagem diferente, você entregar valor, você mostrar que você tá sendo uma pessoa assim, que quer entregar para ela um valor, que você está interessado em agregar, né, na vida dela, no cotidiano dela, automaticamente a venda vem. Então, é isso, né? E as pessoas muitas vezes confundem, né? Tem um departamento de inovação ali. Cara, tem que ter alguém ali trabalhando ali naquele departamento, buscando benchmark, buscando outras situações de mercado, buscando, enfim, situações diferentes, mas toda a empresa precisa estar envolvida, né? Porque se você ali inova e vai adiante conforme você falou e os outros não acreditam, para lá. A pessoa, para lá. A empresa toda tem que ser envolvida, a empresa toda tem que pensar em inovação.
Todo mundo tem que ter esse perfil questionador, né? Meu, o que eu estou fazendo aqui, será que se eu fizer um pouquinho melhor? Porque se a pessoa lá do departamento, sei lá, de impressão, né? Ele inovar ao ponto de conseguir ter uma velocidade maior, menos parada de máquina, que seja, né? E internamente é uma inovação, você vai trazer mais performance, você vai trazer mais receita para a empresa, de certa forma. É considerado um tipo de inovação. Então, todo mundo tem que ser perfil questionador, né? Não dá para ser parado ali, que é o que você falou. Quem está muito na zona de conforto, realmente não dói, né? E a zona de crescimento dói, porque você sai daquela zona de conforto e zona de crescimento dói. Então é isso, né? Você tem que estimular as pessoas a estarem participando, a se envolver no projeto. E quando todo mundo está envolvido, a coisa tende a fluir muito, muito melhor, né? De uma forma muito mais normal. Robson, vai agregar mais alguma coisa? Inovação é um tema bom, cara. Se deixar, a gente fica aqui falando. Nossa, velho. Sabe que eu lembrei, é uma sugestão, né? Para vocês, quem estiver ouvindo, que não ainda conhece. Eu assisti uma entrevista de 5 horas de um cara, mas levei quase 2 semanas, que eu ia vendo golinho, 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 do astronauta Marcos Pontes no Flow. E esse cara fala de inovação. E tem uma hora que ele começa a falar de um monte de coisas que são úteis hoje, que a gente usa, que está aqui, que a gente nem repara mais, mas que um dia foi algo, que foi fruto de inovação, que alguém olhava torto, não acreditava. Então, muitas vezes a gente fala de inovação, pô, tem gente que acha que é o laboratório do Dexter, tem alguém misturando líquidos coloridos, vai fazer uma bomba. E, pô, estou super de acordo com o que vocês falaram. Muito bom. Nossa, vai dar desdobramento. Total. Quem é que não lembra, talvez os mais novos não vão lembrar, né? Como que era para pedir táxi antes, né? Você tinha que ligar numa central, normalmente mal atendido pra caramba, você ficava esperando pra caramba. Ninguém naquela época tinha uma dor no sentido assim, putz, caramba, pelo celular, tudo bem. Na época, quando surgiu os considerados ride sharing, né, Uber, Easy Taxi, enfim, era 4% da população que tinha smartphone na mão, era um mercado ainda muito pequeno, né, de smartphone. Mas ok, mas alguém teve uma ideia, meu, e se eu usar o smartphone, que é uma tendência, lá fora o uso é muito maior do que no Brasil, então é uma tendência que esse uso também aumentar, as pessoas terem mais acesso a telefone, a internet, que seja, né? Se tiver um aplicativo que você coloca ali o seu pagamento, mas na época, assim, ninguém imaginava, não sei se a pessoa que criou, né? Ninguém imaginava que isso daí era uma dor. Né? Mas a pessoa ali que questionava isso daí, ele identificou essa dor sendo dele, né? E que, obviamente, ele já deve ser de muitas pessoas, e criou um aplicativo. Estou dando um exemplo, cara. A Blockbuster era líder. Até chegar na Netflix com inovação e tchau. E a Netflix começou mandando DVD para casa das pessoas. Tipo, começou com MVP ali para validar e pivotou e hoje é líder. Tá tendo seus problemas aí, que chegou muita gente, mas ainda é líder, né? Ainda é referência. A Nokia, a BlackBerry tinha o mercado de smartphone na mão, um share enorme global. Chegou um iPhone que nem era o core deles na época ali, o iPhone não, Apple, desculpa, que nem era o core deles na época ali, fez o iPhone, todo mundo, meu, iPhone, caro pra caramba, teclado na tela, não era aquele teclado físico, não vai dar certo. iPhone domina o mercado. Então tem que ter esse perfil questionador, cara. Não, se você ficar acomodado, é o que a Mariana comentou, né? Se você não destruir a sua própria empresa, outra vem e destrói. É simples assim. Só para complementar, Robert, falando dessas empresas, né, que apareceram rápido, substituíram outras coisas, e a gente hoje nem lembra, às vezes, do que tinha no passado. Planejamento estratégico, como se fazia? Planejamento a longo prazo. O que é longo prazo hoje? Startup não faz planejamento a longo prazo. O que é longo prazo para uma startup? Planejamento estratégico é toda semana, é todo mês. Você pode fazer um ano, você pode fazer 5 anos, você pode, mas quem sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos? Então, não tem como você planejar tanto e se você não começar a fazer as coisas. E você tem que inovar para ter alguma coisa lá na frente, senão não adianta. E é isso, né, Mariana? Total, né? As startups hoje, muitas metodologias como Ágil, Scrum, entre outras, e tu comentou do ciclo de disrupção, de inovação, enfim, né? Só um dado para ver o quanto as coisas estão rápidas, não só porque a pandemia acelerou muitas coisas, mas que já vinham nessa velocidade, né? Antigamente levavam-se um ciclo de 20, 30 anos para algo novo surgir. Só uma curiosidade, né? Esses dados são de internet, né? Quando ali Henry Ford
começou a fabricar carro, ele não saiu perguntando, né? Quem deseja ter um carro? Simplesmente foi lá, viu uma dor e fez. Para alcançar 50 milhões de usuários, levou mais de 60 anos. E esse período de acesso de usuários que eu tenho foi diminuindo. O celular, um pouco mais de 12 anos, não me faz memória. O WeChat, 1 ano. Pokémon GO levou 12 dias, cara. 12 dias já tinha 50 milhões de usuários. Então, você vê como que é a velocidade das informações hoje, a velocidade que o mundo hoje tem. Né? Então, realmente, quem faz um BP aí de anos, cara, com certeza vai tirar muito dinheiro na mesa ao longo desse período. Ô, Mariana, esse período que você já, né, da sua trajetória, que você comentou, nesse seu momento atual mesmo, enfim, obviamente que trabalham pessoas com você, né? E você já tem a oportunidade de estar formando equipe, estar formando pessoas. Como que é isso, né? No sentido de, assim, o que você acha que é essencial para isso? Qual que é a sua maior dificuldade de formar equipe? Como que é a construção dessa equipe, treinamento, onboarding, que seja? Conta um pouquinho como que é essa dinâmica de formação de equipe. Eu gosto, né, da parte de formar pessoas, eu gosto de passar o que eu tenho de conhecimento, e é muito difícil você achar pessoas que tenham experiência nessa área específica. Então, quantas pessoas você conhece que trabalha com desenvolvimento de embalagem, que desenha num software específico para estrutura de embalagem? Então, é mais comum que a gente desenvolva mesmo, que a gente tem que ensinar. E aí, eu acho que toda a minha trajetória, eu sempre contratei pessoas que não tinham conhecimento, e eu fui ensinando e fui formando. Eu acho que o mais difícil é alinhar a expectativa, porque nem sempre a expectativa do colaborador é o que a empresa pode entregar, então a gente sempre tem que estar conversando, entendendo até onde a gente pode chegar, mas eu tento, na medida do possível, né, ser o mais aberta, né, dar essa abertura para conversar e realmente passar todo o meu conhecimento. Então, se a pessoa estiver interessada em aprender, pode ficar à vontade que eu vou passar muita coisa e vamos trabalhar junto. E eu sempre costumo falar, a gente só cresce se a empresa crescer. Não tem como falar, eu quero crescer, eu quero subir, eu quero ser alguém. Você só vai crescer se a empresa crescer. Então, vamos trabalhar junto. Eu só cresço se tiver gente abaixo de mim que cresça também, porque senão eu nunca vou conseguir sair da mesma posição que eu estou. E para essa pessoa poder subir, eu também tenho que subir. Então, não é tirar ninguém do lugar, não é o lado negativo, né, que às vezes as pessoas falam sobre isso. Não, eu tenho que ter pessoas boas para o dia que, por exemplo, eu saia de licença maternidade, tinha gente lá para fazer meu trabalho, e quando eu voltei, eu percebi que eu podia efetivar essas pessoas e fazer coisas melhores, e ter mais tempo para fazer e pensar em inovação como não tinha antes, porque eu tinha formado uma equipe boa. Então, eu acho que é desafiador, mas é muito legal quando você vê que as pessoas estão seguindo e estão se formando também estão buscando conhecimento. É lógico, não é 100% das vezes que você vai encontrar e vai casar essa expectativa da pessoa e da empresa e tudo vai ser lindo. Não é, tem vezes que você não acerta, porque é uma junção de fatores, né? O próprio RH, é nós também que ajudamos a selecionar as pessoas que entram, não é 100% que das vezes que você vai conseguir acertar nessa pessoa, e às vezes, se você não acertar, eu entendo que tudo bem também. Às vezes você acertou durante um período, às vezes a pessoa estava lá com você, ela gostou, estava bem, mas as pessoas mudam. E hoje é isso, as pessoas não ficam mais 30 anos nas empresas. Né? Então, o máximo de tempo que as pessoas ficam na empresa, qual é o máximo de tempo? Hoje é muito pequeno, você conhece muita gente que 2 anos, 3 anos já falou, pode ser uma oportunidade melhor, e é um problema? Eu acho que é muito comum as pessoas enxergarem isso como um problema. Sair da empresa, então é ruim. Não sei, às vezes é a oportunidade da pessoa e vamos formar outra pessoa e tá tudo bem. Então, é desafiador? É desafiador. Principalmente quando você forma, você acha tudo certo e de repente você fala, vou começar tudo de novo, porque a pessoa saiu. Mas faz parte, eu acho que é legal também. Para mim é legal desenvolver pessoas, não é fácil, mas eu acho que o desafio para mim maior é isso, é alinhar a expectativa. Principalmente com esse povo mais jovem, que é tudo muito rápido. Legal, startup, tudo isso, é bacana, inovação é isso, gente, mas a gente tem que pôr o pé no chão, às vezes.
Não é porque eu fiz uma faculdade, não é porque eu fiz um cursinho que eu sei tudo e que eu estou preparado para ser algo muito maior. Tem experiência também, a gente tem que alinhar tudo isso. Tem uma questão de maturidade que a gente só adquire fazendo, passando por situações. Como você falou, pô, se a pessoa tiver a oportunidade de passar por várias situações, é ótimo. A pessoa vai se desenvolver, vai crescer. Então, é isso que a gente precisa. A pessoa precisa ter tudo para crescer. E, às vezes, os mais novos não têm esse tempo, ou não acham que tem esse tempo para esperar. Então, acho que essa questão de expectativa e realidade que a gente precisa estar sempre alinhando. Mariana, um comentário que eu quero fazer a respeito de você falar do desenvolvimento de pessoas. Deve ser frustrante quando você... Desapontador quando você forma alguém e essa pessoa acaba indo embora. Mas, por outro lado, essa troca também melhora a sua capacidade, teu feeling de sacar as pessoas, pensar uma pessoa boa no meio de um grupo, não é? Ou eu estou exagerando aqui? Acho que você vai ter que falar de novo, Robson falhou aqui. Para mim, eu não escutei uma parte. Tá. Ô, Mariana, a respeito do que você falou das pessoas, delas irem embora e os ciclos das pessoas serem menores, por um lado, a gente gostaria que os ciclos fossem maiores, principalmente quando a pessoa é boa. Mas, por outro lado, isso não melhora, não te aprimora a capacidade de sacar um profissional bom no meio de um grupo? Porque você está exercitando isso o tempo todo, né? Você sempre tem que... Não te melhora, não te ajuda, por outro lado? Com certeza. Eu acho que é bom sempre olhar o lado positivo, né? Do mesmo jeito, poxa, eu treinei, a pessoa foi embora. Mas se ela for para algo que ela vai, tipo assim, vai ser bom para ela, a pessoa escolher uma outra oportunidade, ela vai evoluir, é bom para ela, então tá tudo bem. E vai ser bom para mim, porque eu vou me desenvolver de novo. No momento, na hora, lógico que a gente fica, meu Deus, e agora? Dá 2 passos para trás e começa de novo. Mas a gente encontra outras pessoas que você vai treinar, que vai desenvolver e que vai formar, e vai acontecer de novo. E às vezes você encontra gente até melhor, que você nem esperava encontrar. E com certeza o meu desenvolvimento melhora cada vez que eu ensino, né? Aquele conceito de que o quanto que você aprende quando você escuta, quando você escreve, quando você lê ou quando você ensina alguém. Eu aprendo muito mais quando eu ensino alguém. Por isso que eu gosto de ensinar. Quando a gente senta no topo da pirâmide de aprendizado. Nossa, uma vez eu escrevi isso num post do Instagram e o tchutchu do Paulinho ficou tirando um barato da minha cara. Pô, Boto, você aprende quando você está ensinando? Eu com a vontade de dar uma resposta grosseira para ele, mas, Paulinho, seu panaca, você vai assistir isso aqui, aprende com a Mariana, viu? Tchutchu. Até porque para você ensinar, você estuda pra caramba. E se você tiver... Quando vai dar uma aula, então, né, Robson? Quando você estuda? Você estuda muito mais do que quando você vai fazer uma prova da faculdade. Porque aí pode vir qualquer pergunta e aí você vai ficar com receio de não saber a resposta. Então você vai querer estudar mais ainda. Aí você aprende. E, Robson, só pegando esse gancho que tu comentou, né, da pessoa treinar, sair e tal, tem muitas pessoas que têm um pensamento super retrógrado, né, por 2 motivos, às vezes não querer treinar, não querer compartilhar o conhecimento, né. O primeiro, que eu acho que é o mais clássico, né, o medo de perder ali o cargo de uma pessoa que vem, quer aprender, quer crescer, então ele fica segurando informação, não treina, enfim, né, não passa as informações que tem que passar. E a segunda é aquela pessoa que pensa, eu vou treinar com o risco dele sair, eu ficar na mão, enfim, né, e tudo que eu passei para ele levar para outra empresa. Cara, isso daí não existe, né? Na boa, né? É bem melhor, obviamente, né? Você treinar uma pessoa, ela ficar lá com você, e a Mariana falou, tá sendo uma coisa melhor para ela, legal, você contribuiu com a formação daquele profissional. Do que você não treinar aquela pessoa, do que você não passar as informações, e ela continuar na sua empresa. Isso vai ser muito pior, né? Porque você não vai, só não a questão do desenvolvimento do profissional humano, mas o quanto essa pessoa poderia performar lá enquanto estava com você, com mais informações, recebendo ali em feedbacks e tal, e ela vai deixar de performar, né? Então é muito pior isso daí, né? E as pessoas, enfim, elas preferem simplesmente ignorar
Então, um pensamento para frente que a Mariana expôs aqui, eu concordo 100%. Tem que ser assim mesmo, cara. Você tem que treinar a pessoa, tem que passar as informações, tem que ter esse feedback constante. E só assim você vai formando profissionais, formando equipe. Não tem como. Nivela por baixo, né? É um Na pensamento, verdade, nivela caramba. por baixo, assim, mas a gente tem que sempre subir a régua, né, Robson? A Mariana também chegou a comentar e eu já vi pessoas falar, puta, eu não contratei porque ela era muito boa. Pô, mas como assim? Ela ia chegar no departamento ali, o pessoal ia talvez achar ruim. Eu não estou entendendo. Você ia subir a régua. Aqueles que estão no É. departamento, eles tinham que acompanhar. Não tem que achar ruim. Não tem cadeira cativa, velho. Tem que acompanhar. Então, todas as oportunidades que você tiver de subir a régua, tem que subir a régua. Ou eu posso fazer um comentário, não vou colocar nome de ninguém. Há uns 3 meses atrás, uma pessoa me procurou pedindo ajuda para encontrar gestor de produção para uma empresa de embalagem. Eu não sei se era flexível ou semi-rígido, então não faz diferença. Em determinado momento, eu fiz 2 sugestões para ele. Em determinado momento, ele falou assim: pô, cara, mas esses caras são muito novos. Pô, gente qualificada, tá? Na boa. Mas esses caras são muito novos. O problema é que, pô, os impressores lá vão moer com esse cara, porque o outro que teve, e o outro que teve, e o outro que teve, eu não sabia qual era a empresa. Porque esse cara que me pediu, ele é um professor de pós-graduação. Mas, de repente, ele começou a falar da empresa, eu não sei, nunca vou saber e nem quero. Mas eu fiquei pensando, cara, que empresa ruim que deve ser essa? Me passou a ideia assim de que existe uma máfia de gente com a cabeça retrógrada e qualquer um que tenta inovar e cria, os caras engolem, os caras mastigam o cara e cospem para fora. Pô, ainda bem que eu não tinha mais ninguém porque os dois que eu tinha indicado, eu já tinha queimado o palito já. Mas depois eu fiquei pensando, cara, que bom que eu não tenho mais ninguém para indicar, porque só agora que eu percebi o ambiente desfavorável que está lá. Uma pena. Ô, Robson, quem nunca ouviu a clássica, né? Meu, sempre deu certo assim. É uma clássica, né? E inovar é você questionar aquilo que já existe, literalmente. Pô, sempre deu certo assim, beleza. O que te trouxe até aqui não é garantia nenhuma que vai te levar 5 anos para frente. E inovar é questionar, né? Mas a gente, de vez em quando, a gente ainda ouve nessa clássica. Não, sempre deu certo assim. Beleza. Ainda bem que tem a Mariana de inovação para esclarecer esse assunto para nós. Para explorar mais um pouquinho. Verdade. Mas bora lá, Valtinho. Ana, tudo que você falou, a gente percebeu também uma coisa. Teu gosto pelo estudo, né? A tua formação e as tuas posteriores, né? As extras. Eu queria que você falasse do valor do estudo, né? Da importância do estudo, porque tem um monte de gente que assiste a nós que acha que eu não vou estudar não, eu não vou não, tal. Pô, você é uma pessoa jovem, está numa posição muito bacana e demonstra, por tudo que a gente conversou até agora, ser uma pessoa muito afiada nas suas visões. Então, eu queria que você falasse da importância da qualificação do estudo. Eu acho que, primeiro, você tem que estudar para você, não para a empresa. Então, era comum se você ouvir falar de, tá, mas tem plano de carreira? Tem plano de carreira? Até hoje as pessoas perguntam, mas tem plano de carreira? E é difícil, né? Porque nem sempre a empresa vai ter um plano de carreira. Não tem para onde você ir. A empresa já está com a estrutura formada. Mas então, se não tiver um plano de carreira, você não vai para lugar nenhum? Então, quem que faz a sua carreira? É a empresa ou é você? Sabe? Então, eu acho que a primeira coisa é isso, é você estudar para você, para os seus objetivos. E porque você gosta. Porque se você estudar pelo que você gosta, vai ser muito mais legal trabalhar. Então, eu realmente gosto do que eu faço. E eu estudo porque eu gosto. E eu não estudo qualquer coisa. Tudo que aparece na minha frente eu vou estudar. Hoje aparece muita coisa. E coisa gratuita tem muita também. Então, hoje eu falo que quem não estuda é porque não quer.
É lógico, fazer uma faculdade, dependendo da faculdade é mais caro, dependendo do curso. Às vezes eu não consigo, tem gente que não consegue estudar bem com online, precisa do presencial, vai ser um pouco mais caro. É lógico, a gente sabe de todas essas coisas. Mas quando a gente fala de continuar estudando, não estou falando só de faculdade. Eu só fiz uma faculdade. Não pretendo, por enquanto, fazer outra. Eu até tentei fazer mais uma e falei, não, acho que é melhor ir para a próxima. E assim, se fala também o lifelong learning, você continuar estudando, né, aprendendo, não é só fazer a faculdade, fazer pós, fazer cursos de muito tempo. É você aprender com tudo. Então, você aprender através de um podcast, você aprende através de um YouTube, você aprende em cursos rápidos, você tem diversas formas, quando eu falei da formação em T. É lógico, é bom que você se especialize em alguma coisa, mas você pode continuar aprendendo em diversas coisas. Para a inovação, para que isso é bom? Quanto mais conhecimento você tem, mais você combina esses conhecimentos para gerar inovação. Mais criativo você é. Então, para a inovação isso é ótimo. Então, isso falando de inovação, mas falando de qualquer área. Quando você consegue trazer soluções melhores, quando você consegue analisar criticamente alguma coisa, você é um melhor profissional. Só que você só vai conseguir trazer melhores soluções se você tiver mais conhecimento. Você sempre, fiz minha faculdade, já era, não preciso fazer mais nada. Então, eu acho que é esses dois caminhos. A importância profissional, sim, existe, mas se você não gostar do que você faz, se você não procurar estudar o que você gosta, você vai fazer só para ter mais um diploma, não faz. É o que eu penso. Estou buscando fazer um mestrado agora, porque eu gosto e porque sempre foi um objetivo para mim. Eu sempre quis fazer mestrado. O meu comitê gosta de ensinar, então, para mim, eu acho que faz sentido. Mas eu não quero fazer só para ter mais um diploma. Não sei, nem sei se o quanto isso vai ser importante para mim hoje, no que eu faço na empresa que eu estou. Mas eu estou fazendo para o meu conhecimento. E eu quero realmente aprender alguma coisa ali. E isso vai ser importante para mim. Eu gosto de saber que eu estou aprendendo algo novo. E para a inovação isso é fundamental. Não tem como eu trazer inovação se eu não buscar conhecimento, não buscar. Aí, às vezes, a gente chega num patamar que a gente fala, caramba, agora eu sei bastante, né? Ó, domino o que eu faço aqui. Já cheguei nesse patamar de falar, olha, eu sei fazer desenvolvimento de embalagem, eu sei falar com o cliente, eu sei ir na fábrica entender como roda um processo, conversar com pessoas de todas as áreas. Isso é o suficiente? Naquele momento era, mas eu queria só aquele momento, para mim eu quero algo mais. Eu, pelo menos, tenho um perfil de ser movida a desafio. Então, o desafio é legal, eu preciso conhecer algo novo, eu preciso... E aí, quando eu fui buscar, por exemplo, o mestrado, fui fazer matérias a princípio como ano especial, eu entrei num universo que eu não conhecia tá, vamos inovar. Como que eu faço para buscar fundo de investimento para inovação? Aí eu falei, peraí, isso aí eu não conheço. Como assim, eu sou coordenadora de inovação e eu não conheço nada sobre isso? Mas existe uma forma de você buscar fundo de investimento de fundo perdido, que você não precisa devolver o dinheiro, mas você tem que ter uma ideia muito boa e você tem que estruturar um projeto falando que você tem essa ideia. E por São Paulo existe um tipo de projeto, por outros caminhos, outros estados existem outros tipos de projetos que você pode buscar, e você não precisa. Isso não é para grandes empresas, é para pequenas empresas. Então, assim, quando eu comecei a entender que existe muito mais coisa por trás de inovação, eu falei, eu não sei nada. É aquela história de quanto mais você aprende, mais você sabe que você não sabe. É verdade. E eu sempre tenho essa sensação quando eu busco mais. Então, eu fiz faculdade de engenharia de produção. Quando eu fui fazer MBA, eu fui fazer MBA na FGV, e eu falei, meu Deus, eu fiz 5 anos de faculdade, eu não sei nada do que ele está falando aqui para mim. E aí, cada vez você vai vendo que você precisa aprender mais. Então, para mim, isso é gostoso. Eu sei que as pessoas são diferentes, nem todo mundo tem esse prazer de estudar. Eu sinto, não que 100% das coisas que eu vejo eu acho super legal. Tem coisa que você fala, caramba, eu podia estar com meu filho, por exemplo, agora. A gente tem que balancear, tem que pesar. Às vezes, realmente, você tem que fazer algumas escolhas. Escolha o que você acha que é mais interessante estudar para que você sinta prazer nisso e isso gere alguma coisa no futuro. Senão, você vai fazer só por fazer, para ter um diploma, eu acho que é perda de tempo. É só para falar que você tem. Hoje em dia, ninguém leva diploma mais para lugar nenhum, né? Você não precisa levar o diploma. Você precisa mostrar que você sabe. Total. Ô, Marés, tu comentou, né? Pô, depois que eu fui fazer tal coisa, eu percebi que eu não conhecia, né? Se tem um nome chamado efeito Dunning-Kruger, né?
que as pessoas acham que ali manja pra caraca, e muitas vezes fica fechada a novos aprendizados até, né? Até ela se expor ou se deparar com alguma situação que ela fala, caraca, peraí, eu não manjo tanto assim. Realmente acontece, é por isso que é importante essa questão de continuar estudando, tá? Se expondo. É o que você falou, hoje tem vários métodos, não? Podcast, no YouTube, cursos gratuitos aí pra caramba, tem cursos gratuitos de Harvard. Você que quer fazer um curso de Harvard online, tem gratuitos, tem uma porrada ali. E dentro de outras instituições, né? De Stanford, por aí vai. Então, hoje, assim, não tem muita desculpa muito para quem não quer estudar. E estudar é super importante, pode questionar aqui alguns métodos, principalmente a questão básica ali, de primeiro e segundo grau e tal, mas o estudo ele é importante, né? A gente ouve, às vezes, na internet uma pessoa que não fez faculdade, se deu bem pra caramba na vida, e muitas pessoas se espelham. Não precisa fazer faculdade, não, pô, vou criar uma empresa aqui e vamos que vamos, né? Como se fosse fácil, né? Mas o cemitério dos fracassados, ele é silencioso. Tem um monte de gente que não estudou e não chegou a lugar nenhum. Sabe? Quem não estudou por uma falta de oportunidade, a gente sabe que o nosso país tem, infelizmente, tem muitas pessoas que não têm acesso. Ok, infelizmente a pessoa não tem acesso. Poderia ser uma situação diferente, mas tem muita gente que tem acesso e não quer saber de nada, né? Achando que vai se dar bem na vida, pode até se dar, né? Mas a probabilidade é baixíssima, né? A cada, sei lá, eu não tenho esses números, mas a cada 10 mil, um vai se dar bem, olhe lá, né? Então, estudar ele é super importante. Você buscar esse conhecimento é super importante. Eu, Robert, tenho faculdade, estudei, estudo diariamente, podcast, entre outras coisas, né? Eu não tenho mais paciência para ficar sentado num banco durante 4 horas todos os dias da semana. Mas eu faço curso online, ouço podcast, você tem vários métodos para estudar, né? Então, eu acho que hoje quem tem ali um telefone na mão vai ficar só olhando a vida alheia dos outros na rede social, poderia dedicar um pouquinho de tempo para estudar. Questão de planejamento. Exato. Comentar algo, Robson? Não, curioso você falar isso, Robert. Eu tenho um hábito, às vezes eu anoto coisas. Então, pode acontecer, a gente está conversando aqui, fazendo essa conversa, e parecer que eu estou disperso. Não, mas eu tô anotando algumas coisas que eu ouvi vocês falarem, e depois eu vou pesquisar, porque eu não conheço, mas, grava isso aqui e depois você pesquisa. É uma forma de buscar conhecimento. Eu gosto, Sim. eu também não tenho mais saco para ir para uma sala de aula. Principalmente com os métodos de hoje em dia, né? Que tá difícil. Mas são formas de se aprender, né? Tem 1000 formas. Gostei da expressão, Mariana. Você não tem que mostrar diplomas, tem que mostrar que você sabe. Acabou. É o que vale. São seus resultados, né? Aquele papel na parede de diploma não vale nada se você não gera resultado. Simples assim. E só para comentar isso daí, Robson, cara, se tiver entre escolher uma faculdade com professores teóricos e um curso de um empreendedor que já, tô falando eu, né, no meu momento, né, que a Mariana falou, você tem que estudar para você, daquilo que você gosta, do seu momento, tô falando do meu momento. Um curso de uma pessoa que eu admiro, que empreendeu, que, porra, admiro pra caramba, ou um ganhador Nobel de algo ali, da qual me chama a minha atenção, cara, eu prefiro fazer esse curso rápido, online, com essa pessoa, para ter esse contato com essa pessoa, do que ficar sentado 4 anos na faculdade com professores teóricos, velho. Eu prefiro. E hoje você tem opções pra caramba, né? Hoje você pode escolher, abrir o catálogo ali que você quer fazer e simplesmente escolher e fazer. E fazer o que gosta, é óbvio que faz a diferença, né? Desde que você vai usar no futuro, vai usar para você. Muito bom! Mariana, a gente conversou de equipe, inovação, pessoa, né? Não tem como ser diferente. Pessoas tá em todas as organizações, seja elas quais forem, onde está localizado ali, todas as empresas têm pessoas, né? Mas pensando mais nessa galera que está entrando no mercado de trabalho, que a gente até falou um pouquinho de se expor, de fazer, de estudar e tudo mais, né? Quais skills você acha, o quão é importante, o que é importante para essa pessoa que está entrando no mercado de trabalho, para que ela alcance os resultados dela, para que ela, enfim, né, consiga trilhar uma trajetória bacana, consiga alcançar os seus objetivos? O que você acha que é importante para essa galera que está começando e quer trilhar uma carreira? Vou puxar para o meu lado, não tem como, criatividade e inovação. Mas não só, porque eu estou puxando para o meu lado, o Fórum Econômico Mundial, ele lista, né, algumas habilidades do futuro, de tempo em tempo, e já não é de hoje, já há alguns anos que eles vêm colocando criatividade e inovação
como uma das habilidades, e isso só vem subindo. Então, tá lá em cima que criatividade é uma das habilidades do futuro. Criatividade e inovação. Então, a inovação é a criatividade aplicada, né? E as pessoas não nascem criativas, ou nascem ou não nascem. É uma habilidade que você pode e deve desenvolver. Ah, mas eu não me acho criativo. Tudo bem, procura um curso, procura alguma coisa, como você desenvolve criatividade? Na verdade, todo mundo tem um pouquinho, a gente às vezes não sabe, não entende o que realmente é criatividade. Eu mesma trabalho há quantos anos com P&D e eu fui entender que eu era criativa não faz muitos anos. Porque eu falava, não sou criativa, eu só junto meus conhecimentos de desenho com o que eu conheço de fábrica e faço uma melhoria. Mas isso não é ser criativa? Só que eu não olhava com esses olhos. Então, é isso. Junta as coisas que você sabe e faz uma melhoria. Você vai chegar numa inovação. Então, acho que falta um pouco as pessoas investirem um pouquinho mais de entender o que é criatividade, porque o futuro, sim, é ter mais tecnologia, inteligência artificial, e o que a inteligência artificial não faz, que o humano faz muito bem, ser criativo. Então, acho que é uma habilidade que a gente tem que sempre estar buscando. Tá? E não é só para os que estão entrando. Se bobear, os que estão entrando, às vezes, tem mais do que alguns que estão aí no mercado. E, pelo menos para gravar TikTok, eles sabem ser criativos. Mas, enfim, eu acho que essa é a primeira que eu falaria. O aprendizado contínuo. E você fazer a gestão desse aprendizado, eu acho que é uma habilidade. E a resiliência, eu falaria, acho que principalmente esses três, a resiliência principalmente por conta desses últimos anos, né, as mudanças estão vindo cada vez mais rápidas e as coisas acontecem quando a gente menos espera, do jeito que a gente menos imagina. E como você vai reagir a essa situação? Você vai ficar chorando? Você vai ficar parado esperando acontecer alguma coisa? Então, né, ser resiliente é um pouco disso, ou não. Tá bom, tem essa situação, o que eu vou fazer? E tem um livro chamado Antifrágil, que eu, sinceramente, não li, mas não li o livro em si, né, eu li um pouco do conceito e eu acho bem. Quem falou, né, quem escreveu esse livro, falou um pouco desse conceito, porque vai além de ser resiliente. O que eu posso entender dessa situação, olhar a situação e aprender algo com isso. Então, é o não ser frágil, realmente. Toda a situação estava muito difícil nos últimos anos. Tá, o que eu aprendi com essa situação? Como vou me posicionar num próximo momento que acontecer algo que for inesperado? Então, eu acho que para mim, essas 6 habilidades é o que eu investiria mais, pensando no profissional do futuro mesmo, o que o mercado vai precisar mais. É isso. Só falando sobre criatividade rapidinho, né? O meu sobrinho, ele costumava, ainda hoje nem tanto, que está com 11 anos, quando ele era mais novinho, ele fazia os brinquedos dele, com uma caixinha de papelão, com aquele conezinho lá de algum papel toalha e tal. Por que eu estou comentando isso daí, né? Muitas vezes o pai ou o responsável que seja inibe, não, eu vou te comprar isso aqui. Cara, você já está comprando um carrinho, você já está comprando um aviãozinho, você não está estimulando que a você está com que fazer aquele brinque, óbvio, né? Mas se você der uma caixa de papelão ao filho, ao sobrinho, neto, que seja, faz um carrinho com isso daqui, pega as tampinhas lá da garrafa, não sei o quê, põe um canudo, você vai estimular ele a ser criativo, né? Então, tem vários caminhos, e esse que eu estou comentando é um, que você consegue, né, desde quando é uma criança, você está estimulando essa criança a ser criativa, né? Tem vários caminhos por aí, esse é um deles, né? E meu sobrinho, ele sempre foi extremamente criativo, ele fazia vários brinquedos, várias coisas e tal, e não é à hoje, com 11 anos, ele faz outras coisas, mas é de muitas coisas criativas. Então, acho que esse é um dos caminhos aí para os pais estimular a criatividade das crianças. E como são criativos, né? Todos nós, quando somos crianças, somos criativos. O que aconteceu quando a gente cresceu? Algum bloqueio, né? Alguma coisa aí ficou no meio do caminho. É isso que a gente precisa reorganizar. Que massa! Muito bom. Muito bom. Bom pra caramba. Vai ter que ter outro aí. Em algum momento nós vamos colar
Mariana, a hora que a gente começar a tratar de temas, certamente a gente vai querer você para falar de inovação, porque a gente vai, em algum momento, a gente vai entrar em temas, mas o início aqui é sempre falar de pessoas, descobrir pessoas. E a gente não tinha conversado ainda, e eu achei muito legal. É isso que a gente quer dar oportunidade para as pessoas que nos seguem de conhecer pessoas diferentes, com ideias diferentes, agregadoras, que tragam valor para a gente, para o dia da gente. De tudo que a gente conversou, eu anotei aqui 5, 6 coisas que com certeza vão me agregar. E eu gostaria muito, agora para quem está nos assistindo, eu gostaria muito que todo esse papo que a gente teve pudesse agregar também a vocês coisas novas, novos, e vocês entenderem que todos os grandes profissionais da área gráfica que a gente tem falado, ninguém nasceu pronto. Todo mundo foi lá e se lapidou e se construiu. Então, bicho, incomode-se. Seguidor do Printcast, incomode-se para que você vá buscar um novo conhecimento e a partir daí uma condição melhor. Muito bom. Mariana, brigadíssimo pelo seu tempo. Eu curti pra caramba. Robert, e aí? Mariana, corroborando o que o Robson comentou agora há pouco, muito obrigado por ter participado aqui conosco. Essa parte que o Robson falou de futuros temas, né? A gente tem como projeto alguns quadros e também fazer um bate-papo temático, né? Aqui a ideia é estar batendo papo com profissionais de alta performance, profissionais que têm muito a compartilhar, muito a agregar. Por isso que estamos muito felizes com você ter topado estar aqui participando conosco, né? Mas a gente quer sim, em breve, estar fazendo um bate-papo temático sobre alguns temas, né? Para abordar mais os temas em questão. E com certeza, quando for inovação, lhe chamaremos, porque o papo foi muito bacana. E como não poderia ser diferente, todo mundo que passa aqui no Printcast para bater um papo, ela recebe o carimbo. Então, a Mariana, né, Robson, ela está carimbadaça onde? Tá carimbada. No Printcast. Seja bem-vinda, Mariana, à comunidade, essa comunidade que vem crescendo. A gente ficou muito feliz com as pessoas dando feedback para nós, não é somente na interação ali do vídeo, em rede social, mas muitas vezes no nosso WhatsApp, no dia a dia, né, Robson, as pessoas falam com a gente. Hoje mesmo eu estava numa empresa conversando com uma pessoa que eu tinha conhecido hoje e ela falou, você é o cara lá do Printcast, não é? E eu falei, E a gente começou a conversar um pouquinho do Printcast. Então, assim, é muito bacana saber que a gente está conseguindo levar para as pessoas um pouquinho ali de conhecimento, um pouquinho né, com esse compartilhamento de história, tá agregando para quem está assistindo, né? Então, isso é muito gostoso e é super... A gente fica com a sensação aqui de estar com o dever cumprido, né, Robson? Super satisfeito, né? Depois que finaliza o papo. Caramba. Não poderia ser diferente hoje. Então, muitíssimo obrigado, tá? Valeu demais aí. Fica à vontade aí para suas considerações finais. Eu queria agradecer novamente, foi muito legal a conversa, parabenizar vocês, porque eu acho que é um trabalho muito bacana que vocês estão fazendo e muito bem feito, principalmente pela fluidez, realmente é uma conversa, a gente não decorou nada aqui antes para falar, eu achei muito bacana, a mesma forma como vocês estão fazendo. E é isso, eu queria deixar só para quem está começando que muita gente que passa por aqui fala do profissional que é e do que estudou e do que buscou. Mas eu acredito que muitos que passaram por aqui vieram de baixo, né? Tem uma origem, né? De baixo, assim, o que eu quero dizer é que nem todo mundo nasceu de berço de ouro. E todo mundo conquistou, e lutou, estudou, e não é fácil. Mas a gente consegue buscar, e consegue chegar em algum lugar, sim. Para a mulher, sim, existe a dificuldade, a gente tem que estar se afirmando o tempo todo, a gente tem que estar pensando em que postura tomar em cada situação, porque tudo tem um julgamento, então não é fácil, mas é legal quando a gente chega lá na frente, olha para trás e fala, vale a pena. É isso, gente. Muito obrigada. Mariana, show.
Legal, né? É uma real que você falou de mulher, mas a gente vê muita coisa mudando, muita coisa acontecendo, né? A Sim, gente vê, sei lá, 2 anos atrás, a quantidade de mulher que tinha em boards de empresa era minúsculo. Hoje representa mais de 20% dos boards das principais empresas, C-levels e todos os níveis de profissional, né? Eu acho que é o que você falou, né? Nem todo mundo nasce em berço de ouro, pelo contrário, são poucos, né? Mas quem corre, quem vai atrás, uma hora passa esse aqui nascendo do berço de ouro, porque a vontade, ela vale muito mais do que uma pessoa que tem talento e não tem vontade, ou que tem todas as condições ali, mas não tem vontade, né? A vontade, ela supera. Então, eu acho que isso é um resumão aí de tudo que a gente conversou aqui, que você passou para nós, que você tem muita vontade, estuda diariamente, é mãe, uma baita profissional, tem certamente uma jornada dupla aí com um filhote pequeno, mas é isso. Quem quer não arranja desculpa, né? Tem que fazer acontecer. Mariana, muitíssimo obrigado, tá? De verdade. E esperamos aí na próxima, aí, né, Robson? Quando tiver o tema inovação, a gente possa estar batendo papo novamente. É isso aí. Valeu. Duplinha, Galera, obrigado. valeu. Obrigado, Mariana. Obrigado, galera, por mais um Printcast aí, tá participando conosco e até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau. até, tchau.